Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite, bem-vindos a mais um culto, hoje de forma online. O nosso prédio está passando por algumas reformas, algumas adequações, então, na quarta-feira passada, a pastora Marília pregou, e nesta quarta-feira eu estou trazendo a palavra, e a partir da semana que vem, nós voltamos à nossa programação normal, com os cultos das quartas-feiras, presenciais, em nome de Jesus, com tudo certinho funcionando já. Amém? Queria começar o culto agradecendo os irmãos que estão assistindo e vamos fazer uma oração inicial. Pedir que os irmãos curvassem as cabeças, fechassem seus olhos e deixassem tudo que pode distrair você agora de lado. Deixa quem está assistindo pelo celular não vai poder deixar ele de lado, mas deixa o WhatsApp fechado e foca nesse momento onde você vai estar mergulhado na presença de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento te apresentar o nosso culto de adoração a Ti, Pai amado. Nós queremos te pedir que o Senhor venha se fazer presente onde quer que nós estejamos, Pai amado. Que o Senhor venha nos encher, Pai, da Tua graça e da Tua unção, Pai. Que o Senhor venha preencher os nossos corações com a Tua presença. Que o Senhor nos traga paz, que o Senhor nos traga calma. Que o Senhor aquete a nossa ansiedade, Pai amado e santo. E que o Senhor venha falar conosco, Pai. Usa o Teu servo, Pai, para falar conosco nessa noite, Pai. Pai, eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor abençoe cada vida que vai ouvir essa palavra nessa noite, Pai. E te peço, Pai, fica conosco, Pai, nesses momentos, nesses minutos de oração que nós teremos, esses minutos de adoração que nós teremos diante de Ti, Pai amado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela Tua fidelidade, muito obrigado pela Sua calma e misericórdia conosco, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria dar uma palavra de abertura. Está em Salmos 23, na verdade é o Salmos 23 inteiro, também é um salmo que eu gosto muito, é um salmo que enche os nossos corações de alegria, enche os nossos corações de tranquilidade, amém? A palavra do Senhor diz assim, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Nós temos que ter calma e tranquilidade todo o tempo junto a Deus. Jesus está sempre com a gente, Deus está sempre com a gente, sempre nos protegendo, sempre nos guardando, e nós só precisamos ficar calmos e aguardar que essa fase ruim vai passar, todas essas dificuldades que nós estamos passando vão passar e a gente vai chegar do outro lado. Deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, né? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, mas ele saiu do deserto. Amém? Então que o Senhor possa dar tranquilidade ao seu coração, que você entenda que qualquer situação que você está passando, ela é passageira. Isso vai passar e as bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida. Né? O que o Senhor já tem, na palavra mais tarde a gente vai ver, mas o Senhor já tem preparado tudo na sua vida. Não é só uma questão de esperar, que vai chegar o tempo da vitória, o tempo onde você vai estar cheio, né? Onde você vai estar completo. Não só da graça de Deus, mas
de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Aqui um negocinho. Queria falar dos nossos dízimos e ofertas, né? E a palavra que eu separei para a gente falar de dízimos e ofertas está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Quando nós nos tornamos cristãos, a gente entende, e nós esperamos que os irmãos entendam, que a casa de Deus, ela não se sustenta sozinha. Ela é sustentada pelos dízimos e as ofertas. Então, mesmo online, nós temos aí aqui a conta da igreja, né? E aqui o QR Code para você fazer a transferência, né? Dos seus dízimos, das suas ofertas, né? A gente não pode estar aberto hoje presencialmente, como eu disse, a gente está passando por adequações, melhorias, para que o templo fique mais gostoso de você estar lá, né? E que a gente respeite todas as condições determinadas pela lei do homem também. Mas todas essas melhorias, elas são feitas com as ofertas e com os dízimos. Amém? São eles que sustentam a nossa igreja, o nosso templo de adoração. Então, nós contamos com as suas ofertas, os seus dízimos, para que essa obra continue e que a gente possa cada vez mais aplicar esses recursos, não só no conforto ali do templo, mas ajudando outras pessoas com as diversas iniciativas que a gente tem feito e estão aí nas redes sociais, de ajudar outras pessoas, né? De poder fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é amar e respeitar o próximo, ajudar o próximo. Amém? E eu quero orar agora pelos seus dízimos e pelas ofertas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelos dízimos e ofertas que os nossos irmãos têm depositados em tua casa, Pai. Nós sabemos, Pai, que toda provisão vem de ti, Pai, e por isso nós te pedimos nesse momento. Pai, abençoa cada um, Pai, que acredita nessa obra, abençoa cada um que tem depositado os seus dízimos e as suas ofertas nessa casa de oração, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a vida deles grandemente, Pai, que o Senhor dê discernimento a essas pessoas da correta maneira de usar os recursos que o Senhor tem providenciado para eles, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai, e que nós nada temos, e daqui deste mundo nós nada vamos levar, Pai. Nós esperamos somente levar a nossa salvação, Pai. E tudo que é material, tudo que é bem físico vai ficar, Pai. Amado. E nós te pedimos, Pai, cuida dos nossos bens, Pai, para que nós não sejamos esnobes, para que nós não nos achemos mais do que os outros, segundo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Abençoa-nos, Pai. Guarda-nos e protege-nos, Pai, para que nosso foco não seja o dinheiro, que o nosso foco seja adorar a Ti, Pai, e ajudar o próximo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por tudo. Uma aguinha aqui. E passemos a palavra. A palavra que eu separei para compartilhar com os irmãos hoje, ela está em 1 Samuel. A gente vai ler vários trechos do livro de 1 Samuel, tá? Mas vamos edificar a nossa palavra em cima de 1 Samuel 16, do 12 ao 13.
Tá? Então, 1 Samuel 16, do 12 ao 13. E o título que eu dei para essa mensagem é uma frase que eu li ontem num post na internet e eu achei fantástico, né? Fala assim: Deus não está preparando algo para você. Deus está preparando você para receber o que Ele já tem preparado para você. Então, não duvide daquilo que Deus tem preparado para você. Já está pronto, já está determinado. Ele só está preparando você para poder entregar isso para você. Amém? Então, na palavra de 1 Samuel 16, 12 ao 13, diz assim: Então mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unjam. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém? Então, aqui a gente vai ver o princípio da história da unção de Davi a ser o rei de Israel, né? Do momento que ele é escolhido por Deus, depois de que Saul desagradou a Deus, né? Então Deus escolhe um novo rei para Israel. E ele pede para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé e ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel. E quando Samuel chega lá, os filhos de Jessé são apresentados e Deus vai falando a Samuel: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, até que chega o último filho, o mais novo, o caçula do filho de Jessé, e que é um pastor de ovelhas. E aí Deus fala: é esse. E aí Deus ordena a Samuel que unja Davi a rei de Israel. Amém? Então, no momento que Deus, através do profeta Samuel, unge Davi, a preparação para que Davi receba aquilo que Deus tem começa, né? Davi é ungido a rei de Israel por Samuel, né? Segundo a determinação de Deus, e a partir daquele momento, a preparação de Davi começa. A preparação de Davi para ser Deus, a preparação de Davi para receber essa bênção que foi ser rei de Israel, começa naquele instante. Amém? Então, já estava determinado por Deus o que Davi iria receber. A única coisa que faltava era Deus preparar Davi para poder receber essa bênção. Imagina se naquele momento que Samuel ungiu Davi, ele já recebesse a bênção de ser Deus de Israel. Ele não estava preparado, ele era pastor de ovelhas ali. Então, ele precisava sofrer um processo de maturação, né? Ganhar maturidade, né? Amadurecer, sofrer esse processo de amadurecimento para então passar a ser o governante de Israel. Amém? Em 1 Samuel 16,14, fala o seguinte, né? Logo em seguida do que a gente acabou de ler. O Espírito do Senhor se retira de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Nesse ponto, nesse terceiro verso aqui do capítulo 16, a gente consegue, 14º verso, né? Terceiro verso aqui da palavra. A gente começa a ver Deus movimentando as coisas para começar a preparação de Davi. O que Deus fez aqui? Ele criou uma situação onde Davi seria inserido na vida de Saul, para começar a preparar Davi a ser o novo rei de Israel. Amém? E aí, nesse momento, né, que nós começamos a ver Deus usando pessoas, tá, que aparentemente não fazem parte da vida de Davi, para que o objetivo de Deus em sua vida seja completo.
Então, muitas vezes a gente vai ver pessoas que a gente nem conhece sendo usadas por Deus para nos abençoar, para que a gente consiga chegar, né, cumprir essa etapa de preparação que Deus tem para nossas vidas, para que Ele possa nos abençoar lá na frente, né? Para que a gente possa receber a nossa bênção que já está preparada pelo Senhor. Amém? Aí a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 16, 18. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Amém? A única coisa dessa palavra que a gente tem, ou as únicas coisas, né, que a gente tem certeza, né, que são de Davi, tem boa aparência e o Senhor está com ele, porque isso foi falado nos versículos 12 e 13, né? Que ele tocava harpa não tinha sido referido até então, e um guerreiro valente também não. A única coisa que tinha sido falada é que Davi era um pastor de ovelhas, né? Mas Deus usou um dos funcionários aqui do rei Saul para falar de um dos filhos de Jessé que estavam num outro povoado ali, né? Perto de onde estava o rei Saul. Mas Deus usa esse funcionário para falar para o rei Saul: eu conheço uma pessoa que o Senhor é com ele, ele toca a harpa, né? E isso vai fazer com que esse espírito maligno pare de atormentar o rei Saul. Amém? E assim a gente vai vendo esse processo de amadurecimento sendo preenchido pelo Senhor, né? Essas etapas, elas vão se cumprindo na minha vida, na sua vida, e às vezes a gente não entende essa espera, a gente não entende esse processo de amadurecimento, mas esse processo de amadurecimento está acontecendo. E ele está acontecendo de uma maneira onde o Senhor está fazendo tudo aquilo que é necessário para que eu e você, quando chegar a hora da gente receber a nossa bênção, a gente receba ela por completo, né? A gente receba ela por inteiro, a gente receba ela com condições de usufruir daquela bênção que o Senhor tem para nós. Amém? E Deus vai proporcionando exaltação para a gente nesses intervalos, né? Nessas, vamos chamar assim, de bênçãos parciais que a gente vai receber, tá? Eu coloquei aqui: Deus proporciona exaltação para te colocar no dia necessário que você esteja para receber o que Ele tem para ti. E Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Então Davi passa a trabalhar para Saul, né? Tocando a harpa, e ele acaba se tornando o seu escudeiro. E aí eu fui procurar o que quer dizer escudeiro no dicionário, né? E aí eu descobri que escudeiro era um título recebido, geralmente era recebido aos 14 anos, tá? Depois de servir 7 anos, já uma pessoa, né? E os escudeiros eram delegados a um cavaleiro que prosseguia com a educação do jovem. Então, a partir do momento que Davi é colocado como escudeiro, né, como quando Saul escolhe Davi a ser seu escudeiro, Saul passa a ser responsável também pela educação de Davi, né? E que educação que Davi vai receber de Saul? Davi vai ver como o rei Saul se comportava, Davi vai ver como o guerreiro Saul se comportava, né? A gente tem que lembrar que Davi era um pastor de ovelhas. E aí agora ele precisa começar a se preparar para receber o que? A bênção que Deus quer dar para ele, que é ser rei de Israel, para aquilo que ele foi ungido,
né? E aí a gente vai ler mais um pedacinho aqui, está em 1 Samuel 17, a gente vai ler do 32 ao 40, tá? Davi disse a Saul, aqui é aquela parte onde, agora a gente chega na parte onde Davi vai enfrentar Golias, né? Então Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Senhor dos exércitos, desafiou o exército dos deuses vivos. E presta bastante atenção aqui no 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Então, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa. Isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Amém? Eu quero refrisar, vamos repetir aqui os 37, né? O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Amém? Alguns pontos que a gente vai destacar aqui dessa passagem também. Davi tinha total consciência de que não era ele que ia fazer, né? Que não era através da força dele que as coisas iriam acontecer, que era através de Deus, né? No episódio onde ele matou o urso e o leão, ele sabia que quem tinha livrado ele daqueles animais não era a própria força dele, mas sim Deus. Deus que através de Davi tinha derrotado o urso e o leão e assim salvado as ovelhas. Amém? Um outro ponto, disposição, né? A gente precisa ter disposição para ser usado por Deus. Davi teve disposição para enfrentar o gigante, né? Ele estava ali, ele chegou ali só para levar comida para os irmãos dele e ficou sabendo das afrontas de Golias perante o Deus de Israel, e ele se propôs a derrotar aquele gigante. Ele estava disposto a ser usado por Deus para derrotar aquele gigante. Coisa que Saul já não podia mais fazer, porque Saul, em determinado momento, ele achou que ele podia fazer coisas que Deus não tinha determinado que era para ele fazer, né? Ele esqueceu quem tinha colocado ele naquele posto e passou a dar mais importância. Ele esqueceu, ele deixou de ser humilde, né? É uma coisa que a gente nunca pode ser. Davi se propôs a enfrentar o gigante, mas ele sabia que quem ia enfrentar o gigante não era ele, era Deus. E toda vez que a gente vai para uma situação colocando Deus na frente, a gente pode ter certeza que a gente vai sair vitorioso dessa situação. Se a gente tentar fazer pela nossa força, a gente não vai conseguir.
Mas a partir do momento que a gente colocar Deus nas coisas, né, que a gente colocar diante de Deus a nossa situação e saber que Deus é capaz de resolver aquilo para a gente, desde que aquilo seja o plano dele para aquele momento na nossa vida, né? Muitas vezes a gente coloca um monte de ansiedade nas coisas e não é naquele momento que Deus quer liberar aquela bênção para a gente. A gente também precisa ter esse discernimento, né? Às vezes a gente fica tentando e as coisas não dão certo. E a gente tem que saber a hora que Deus está falando assim, não é agora que eu vou fazer isso por você. Então a gente também tem que ter esse discernimento, né? Às vezes pode ser, como aconteceu com Daniel, que o inimigo demorou que a resposta, né, atrapalhou que a resposta dele chegasse rápido, mas tem situações onde a gente tem que ter esse discernimento, né? E esse discernimento vem com a nossa intimidade com Deus. Porque determinadas situações não é para a gente ir por aquele caminho, né? Que Deus tem outras coisas preparadas para a gente. Amém? Um segundo ponto que eu queria comentar, testemunho, né? Davi só pode enfrentar o gigante representando Israel por conta do seu testemunho, né? Saul sabia que Deus era com Davi. Ali naquele momento, o que estava acontecendo? Davi estava representando Israel. Se Davi perdesse aquela guerra, quem pagaria? Se Davi perdesse aquela luta, quem pagaria aquela retaliação? Seria o povo de Israel, né? Quem seria atacado, quem seria escravizado seria o povo de Israel. E Saul sabia que ele podia contar com Davi, porque ele sabia que Deus era com Davi, né? Ele sabia que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul, né? Sabia que Davi era com Deus, né? Depois a gente vai ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Saul sabia que Deus estava com Davi, então Saul sabia que Davi poderia enfrentar aquele gigante, né? Outra coisa, fé. Davi tinha fé que era Deus que era Deus que ia derrotar o gigante, que não era ele, né? Tanto é que você pode ver que tem algumas situações onde Deus te coloca para guerrear e você não vai precisar fazer muita coisa, você não vai precisar entrar nesse combate. No caso aqui, Davi com Golias, Davi não precisou pegar numa espada e enfrentar o gigante de frente a frente. De longe, Davi jogou a pedra e matou o gigante, né? E derrubou o gigante, depois foi lá e cortou a cabeça dele. Por quê? Porque Deus era com Davi. A guerra não era de Davi, a guerra era de Deus, né? E aí Davi se propôs a entrar naquela luta porque ele sabia que Deus ia atuar. E através disso, Deus usou Davi para derrubar o gigante e assim ganhar aquela guerra, tá? E um último ponto que eu queria falar aqui nessa passagem, né? E eu não sei direito como chamar isso, tá? Mas Saul queria que Davi usasse uma armadura. Por que Saul queria que Davi usasse uma armadura? Todo guerreiro que ia para a guerra, ele usava uma armadura, né? Então era esperado que um guerreiro que ia para a batalha, que ele vestisse uma armadura, tá? No entanto, na situação de Davi, né, para Davi, aquilo não era uma verdade, tá? Aquela armadura era muito grande para Davi, né? E Davi não tinha uma armadura, porque ele não era um guerreiro, ele era só um pastor de ovelhas, escudeiro do rei. Amém? E a gente tem que estar com a nossa mente aberta nesse ponto,
tá? Por quê? Devemos sempre estar disposto a escutar a experiência dos outros. Porém, a gente não podemos fazer disso a verdade absoluta e nem mesmo a inverdade absoluta. Tá? O que eu quero dizer com isso? Talvez aquilo que deu certo para outras pessoas não vai ser o que Deus vai usar na minha vida. Né? Então não adianta, às vezes, eu ficar copiando outras pessoas. Né? Outro dia eu estava assistindo um testemunho do pastor David Leonardo. E ele estava comentando que no começo do ministério dele, ele tentava imitar outros pregadores. Né? E só na hora que ele começou, e aí Deus falou com ele, falou assim, eu não quero que você imite as outras pessoas, eu quero que você seja você. Né? Então não é imitando outras pessoas que a gente vai conseguir chegar onde Deus, naquilo que Deus tem pra gente. Né? A gente tem que olhar e aprender com a experiência dos outros, mas aquilo não pode ser a nossa verdade absoluta. A gente precisa ver se aquilo se aplica à nossa situação, se é aquilo que Deus quer que a gente use. Tá? No caso de Davi era uma coisa completamente diferente. Né? É necessário que a gente tenha sensatez e humildade para enfrentar cada batalha da nossa vida. Então a gente tem que apresentar essas situações que serão apresentadas, essas situações que serão trazidas na nossa preparação, né, na preparação que Deus tem para a gente, para aquilo que a gente vai ter lá na frente. A gente precisa entender qual que é o objetivo de Deus com aquela situação, né? Pedir para Deus o direcionamento necessário no nosso comportamento para aquela situação na nossa vida. Amém? E aí a gente vê que Davi, por intermédio de Deus, a vivência o filisteu. Né? E aí depois que Davi vence o filisteu, continua a preparação dele. Né? Então, 1 Samuel 18, do 3 ao 5, e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, junto com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenara fazer, Davi fazia, com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. E aqui a gente consegue ver mais uma vez, né, Deus enviando pessoas para abençoarem Davi. Né? Então Deus enviou o filho de Saul, Jonatas, né, que se tornou muito amigo de Davi. E mais lá na frente a gente vai ver que isso ajudou Davi. Né? Jonas entregou a sua espada. Né? A espada na época, né, a espada de um guerreiro é tudo de mais valioso que ele tinha. Né? E Jonatas, como prova de amizade para Davi, entregou a sua espada a ele. Né? E Saul também reconheceu o valor de Davi e colocou ele num cargo elevado. Então, de escudeiro, de pastor de ovelhas, depois escudeiro, passou um cargo elevado no exército, né, do rei Saul. Amém? Deus vai te exaltando no seu caminho, né, durante a sua preparação, até chegar ao propósito que Ele tem contigo. Amém? E a preparação de Davi continua, né? Durante todo o livro de Samuel ali, nós temos a continuação da preparação de Davi. Também não tinha terminado, né? E tinha diversas lições que ainda estavam por vir. E o sucesso de Davi, ele começa a incomodar Saul, ao ponto de Saul desejar a morte de Davi. Isso é uma coisa que a gente vê acontecer muito também. Né? O nosso sucesso, né, quando a luz de Deus começa a resplandecer na nossa vida, a gente começa a ganhar alguns inimigos. Né? E é aí que a gente vai conseguir diferenciar os nossos verdadeiros amigos
dos falsos amigos. Que o verdadeiro amigo é aquele que se alegra com a sua conquista. Né? Se Saul fosse realmente um verdadeiro amigo de Davi, ele iria se alegrar com as conquistas de Davi. E o que a gente vê é o contrário. Ele fica bravo com o sucesso de Davi e planeja até matá-lo. Né? E ele tenta por diversas vezes matar Davi. E aí a gente vai ver o que o verdadeiro amigo faz. Né? O verdadeiro amigo, no caso Jonatas, filho de Saul, ele se alegra com as conquistas de Davi. Né? Ele fica feliz e ele até ajuda Davi falando para Davi, ó, você precisa se esconder porque o meu pai quer matar você. Ele está irado e ele quer a todo custo acabar com a sua vida. Né? Isso gera até um problema entre pai e filho, né? Saul e Jonas. Mas que mostra que mesmo com o sucesso que Davi estava fazendo, né? Não sucesso, mas com a luz de Deus brilhando na vida de Davi, Jonatas, que era o verdadeiro amigo, ele se alegrava com o sucesso de Davi. Enquanto Saul não. Saul não gostou do sucesso que Davi estava tendo e ele acaba tentando matar a Davi. Amém? E nessa perseguição aí, Davi vai vencendo diversas batalhas, né? O exército que segue Davi vai vencendo diversas batalhas. Inclusive ele chega a poupar 2 vezes a vida de Saul, né? Ele teria a chance de matar aquele que estava tentando matar ele, e ele poupa a vida de Saul até que um dia Saul numa batalha a batalha estava difícil para o povo, para o exército de Saul, e ele acaba tirando a própria vida, né? E uma coisa que deveria deixar, que se você pensar num pensamento não cristão, mas se Davi fosse uma pessoa talvez não cristã, ele se alegraria com a morte de Saul, mas não, a Bíblia fala que ele chorou a morte de Saul, ele ficou triste com a morte de Saul, né? Porque mesmo Saul tentando matar a vida dele, ele tinha um respeito por Saul. Ele amava o próximo, que é o que nós devemos fazer, né? Nós precisamos aprender que nós devemos amar o nosso próximo, não importa o mal que ele tenha feito a você. É difícil? Nossa, é difícil demais, né? Quem aqui tem muito que aprender ainda? Eu me coloco em primeiro lugar. Né? A gente tem que aprender a amar aqueles que nos fizeram mal. Né? E isso é extremamente difícil. Mas quanto mais a gente procura se tornar igual a Jesus Cristo, né? Ser santo, buscar conhecer a palavra, buscar praticar a palavra, se santificar na palavra, cada vez mais a gente vai conseguir amar aqueles mesmo que fazem mal pra gente. Amém? E diversas batalhas mais Davi teve de vencer até que se tornar o rei de Israel. Tá? Davi não se afastou do processo necessário. Davi podia ter desistido. Davi podia falar, não, está muito difícil, eu não quero mais, eu vou voltar a ser pastor de ovelhas, é mais fácil. Mas não, Davi se manteve firme ali no processo, né, no que ele devia estar fazendo. E mesmo com todas as dificuldades e lutas que esse processo trouxe para a vida de Davi, ele, durante todo o tempo de aprendizado, Deus esteve com Davi, tá? Suprindo tudo aquilo que era necessário a ele. Deus sempre vai estar contigo, qualquer que seja a necessidade que você esteja passando, né? Ah, mas parece que Deus me abandonou, Deus não fala comigo, Deus está tão distante.
existirão momentos onde Deus vai querer mais de você, Ele vai querer mais intimidade de você. E você vai ter que buscar Deus com uma força que você nunca buscou. E dessa maneira, você vai encontrar Deus. Você vai achar o que Deus quer que você ache. Amém? É o mesmo processo de um pai ensinando um filho. A gente tem que lembrar que Deus é nosso Pai e Ele quer só o nosso bem. Assim como qualquer pai quer o bem do seu filho, Deus quer o nosso bem. E Ele quer ensinar a gente a chegar no propósito que Ele tem para a gente. Né? Ele quer que a gente aprenda tudo que Ele tem para ensinar para a gente, para que quando a gente receber tudo aquilo que Ele tem para nós, a gente não se desvie do nosso propósito, a gente continue a buscar tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Que a gente venha cumprir aquele propósito que Ele determinou nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que ainda quando nós éramos criaturas informes, ainda quando nós estávamos dentro do ventre da nossa mãe, Deus já tinha toda a nossa vida escrita. Deus já tinha todo o propósito dele em nossas vidas desenhado. Amém? Então nós precisamos continuar. Vai ter momentos que a gente vai se sentir fraco, vai ter momentos que a gente vai se sentir desanimado, vai ter momentos que a gente vai querer desistir. Mas a gente tem que manter o nosso foco em Deus. Né? Toda vez que se sentir fraco, toda vez que se sentir desanimado, busque mais e mais a Deus. E Ele vai estar sempre ali pronto para estender a mão para ti. Né? Que nem quando Jesus chamou Pedro para descer do barco e andar sobre as águas. E Pedro olhou para os lados e percebeu o vento e começou a afundar. Quando ele pediu socorro, Jesus estendeu a mão e puxou ele de volta para cima. Amém? E a palavra de Deus não fala, mas se eles estavam na água, eles tiveram que voltar andando para o barco. Né? Então Pedro conseguiu de novo focar em Jesus e voltar andando para o barco. Amém? Então a gente não pode perder esse foco em Deus, a gente não pode perder esse foco em Jesus. Então, Deus já tem tudo preparado para a sua vida. Se a sua bênção ainda não chegou, é porque a preparação ainda não terminou. Não existe aquele termo que a gente ouve muito. Deus escreve certos por linhas tortas. Isso não existe. Deus escreve perfeito por linhas perfeitas. Tudo que Deus faz é com extrema perfeição. Amém? Olha ao seu lado. Tudo que você está vendo foi Deus que fez. Né? Os cientistas falam, teve explosão, não sei o que, blá, 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 evolução. Se você tem um mínimo de discernimento, um mínimo de sensatez, não tem como você acreditar que tudo isso foi obra do acaso, que tudo isso foi obra da evolução. Não dá. Tudo é perfeito, tudo é extremamente, meticulosamente calculado e construído por Deus. Amém? Todas as coisas que estão ao nosso redor só são do jeito que elas são, porque Deus determinou dessa maneira. E assim como Deus fez com Davi, fique tranquilo, porque no tempo da espera não vai lhe faltar nada. Talvez os recursos não sejam exatamente como você desejava, mas eles são aqueles que Deus sabe que é o melhor para você, nesse momento que você está passando. Né? Muitas vezes a gente vai falar assim, mas eu queria fazer tal coisa, eu queria ter tal coisa. Talvez se você tivesse tal coisa, aquela coisa te afastasse de Deus. Aquela coisa seria responsável por roubar a sua atenção, a atenção que você tem que dar para Deus. Amém? Deus quer ter intimidade com a gente, mas Ele só pode ter intimidade com a gente se a gente buscar Ele, né? Jesus está disponível o tempo todo, mas quem tem que aceitar Jesus somos nós, né? Ele dá essa opção para a gente. Olha que coisa grande que é isso.
Ele está ali, Ele quer que você aceite a Ele, né? Que você busque a Ele. Ele está disponível para você, mas você tem que querer buscar Ele. Então Deus também, Ele quer ter esse momento de intimidade com você. Ele quer ter esse momento onde você busque falar com Ele, né? Quem aqui acorda e vai orar, agradecer a Deus pelo dia? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque eu acordei com saúde. Obrigado, Senhor, porque eu posso trabalhar. Obrigado, Senhor, porque eu posso estar aqui pregando para os irmãos. Obrigado, Senhor, por lá atrás o Senhor ter me dado condições de comprar esse computador, para que através desse computador hoje eu pudesse trazer a palavra para os irmãos. Obrigado, Senhor, por eu ter energia elétrica, por eu ter internet na minha casa, para que esse vídeo pudesse chegar aos irmãos, tão distantes como estamos agora, né? Separados por 12 mil e poucos quilômetros. Mas lá atrás, Deus sabia que esse momento ia acontecer e Ele preparou tudo. E Deus sabe todas as coisas que vão acontecer daqui 3, 4, 5 anos para frente. E Ele está preparando você hoje, para lá na frente Ele usar você de uma maneira que você possa, através do seu testemunho, através da sua vida, abençoar outras pessoas, trazer a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para outras pessoas. Então esteja pronto para ser usado por Deus, assim como Davi estava pronto ali para ser usado por Deus, para matar o gigante, para essa preparação que ele precisou passar. Esteja pronto para isso, esteja pronto. Da mesma maneira que Davi foi preparado por Deus para ser usado como rei de Israel, você esteja pronto para ser preparado por Deus e ser usado por Deus da maneira que Ele quer usar você. Amém? Essa é a mensagem que eu tinha para passar para os irmãos hoje, né, que Deus colocou no meu coração. E eu queria orar pelos irmãos nesse momento, né? E depois disso a gente encerra a nossa palavra de hoje, né? Sexta-feira nós temos culto presencial aí, né, no nosso templo. E seguem as programações normais da igreja. A partir da semana que vem, né, a reforma vai ter terminado. E seguem as programações normais da igreja, com culto às quartas-feiras presenciais também. Amém? Então, curvem as vossas cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra que foi ministrada. Nós queremos te agradecer pelos ensinamentos. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse processo de preparação que o Senhor tem feito conosco, Pai. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, Pai. Mas eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor encha não só o meu coração, mas o coração dos nossos irmãos que estão assistindo, Pai, essa mensagem. Que o Senhor enche o coração desses irmãos, Pai, de esperança, Pai. Que o Senhor enche o coração desses irmãos, Pai, da certeza, Pai, que o Senhor tem algo para nós, Pai. Que todas as etapas que nós estamos passando, Pai, são parte de um processo de preparação, Pai, para que o Senhor possa nos usar lá na frente, Pai. Nós não entendemos hoje, Pai, e talvez nós continuemos sem entender, Pai, até o dia que nós estejamos com o Senhor, Pai. Mas nós temos certeza, Pai, que tudo é um processo de preparação para o Senhor nos usar da maneira que o Senhor quiser, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, seja conosco, Pai, e usa-nos, Pai, da maneira que o Senhor quiser, Pai. Usa-nos da maneira que nós possamos abençoar mais pessoas sendo usados por Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua nos usando, Pai, continua nos guardando. E que cada um dos irmãos que está assistindo esse curso seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora. Que vocês tenham uma semana, um final de semana abençoado, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Tenham fé de que Deus está preparando vocês para algo muito maior. Amém? Que a graça, suas mãos com as minhas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz amém. Em nome de Jesus, uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Um grande abraço, Pastor Luiz. Fiquem com Deus. Beijão.